Graça e paz, meus queridos. Estamos aqui para mais um momento de conversas, mais um momento da mulher cristã, momento em que paramos nossas atividades para refletirmos um pouco sobre algumas questões cotidianas. Amados, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual pertenço, todos os anos, no mês de maio, separa um momento, volta as suas atenções para os lares, e nós consideramos mês do lar. Nós já vínhamos falando há algum tempo sobre família, sobre os desafios, sobre as crises conjugais, sobre as etapas do casamento, o desafio que é construirmos famílias saudáveis na sociedade que vivemos. E no mês de maio nós ainda acrescentaremos algumas questões importantes com relação a esse tema. Hoje nós vamos falar sobre lar. Casa ou lar? O que é que você tem? E o objetivo é que a gente reflita profundamente a respeito desses dois termos, né? E para começarmos a nossa reflexão de hoje, eu quero reafirmar o texto de Mateus 7:24, quando Jesus, orientando os seus discípulos, lhes disse que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, são palavras de Jesus Cristo, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, falando de casa, falando de cuidado com relação àquilo que edificamos. E hoje nós vamos falar não da construção material, mas nós vamos falar da construção do lar. O que está envolvido, o que diferencia uma casa de um lar? E qual é o objetivo bíblico para nós? Antes de qualquer coisa, vamos orar e pedir a direção de Deus para esse nosso momento de reflexão. Deus Santo, somos gratos a Ti, porque o Senhor nos concede o privilégio de estarmos falando contigo, porque o Senhor tem cuidado de nós com tal zelo, que tem nos permitido momentos de reflexão, de aprendizado e de crescimento. Ensina-nos a cada dia a edificarmos o nosso lar sobre a rocha, a edificarmos sobre fundamentos sólidos. Ó Deus, e que em todas as coisas venhamos a cumprir o Teu propósito soberano. Ó Deus, que venhamos a honrar o objetivo para o qual fomos criados, que é para glorificar o Teu nome. Abençoe esse nosso momento, em nome de Jesus. Amém. Bem, e para começarmos então essa nossa reflexão, é importante nós definirmos casa e lar. E aí depois cada um de vocês vai ser capaz de entender o que é que você tem. Se você tem uma casa ou um lar, e o que é que você deseja ter. A casa é a construção física. Então, são os tijolos, o cimento, o estilo que eu decido construir, o acabamento, etc. É o local onde nós dormimos, nos alimentamos, descansamos. A casa é o abrigo que temos, não importa se seja uma cabana simples ou uma mansão luxuosa. A casa é o lugar onde nós moramos, escolhemos para morar.
Já lar é um conceito muito diferente, porque a gente pode ter uma casa e não ter um lar, porque o conceito de lar envolve a construção de valores, princípios. É o espaço onde os membros da família se relacionam, compartilham suas alegrias, suas experiências de vida. É o espaço para se sentirem acolhidos, amados, cuidados, e ali eles podem construir e consolidar seus relacionamentos num ambiente harmonioso e de paz. O ideal de Deus para o homem é que nós tenhamos um lar. E o objetivo de Deus para os lares é que ele seja fonte de alegria, que essa fonte venha jorrar alegria, que seja o local de refrigério, o local em que eu vou me sentir acolhido, amado e protegido. Então, o lar é muito mais do que uma proteção física estrutural. Ele é a proteção emocional, espiritual. É o lugar do acolhimento, do relacionamento. É o local, é a fonte. É a fonte. E o ideal de Deus é que dessa fonte jorre alegria, jorre vida, jorre amor, jorre respeito, jorre coisas boas. Aí sim nós construímos um lar. Agora, o que vai jorrar dessa fonte vai estar diretamente relacionado aos princípios e aos valores com as quais nós construímos esse nosso lar. Então, é importante nós estarmos atentos a quais são os princípios, o que está fundamentando o meu lar. Ele está fundamentado no amor puro, no amor respeitoso, no amor protetor, ou ele está fundamentado apenas em conveniências ou interesses carnais, passageiros. Então, desde o início da formação da família, da união do casal, o princípio que uniu esse casal, ele precisa ser o amor puro, verdadeiro, legítimo, dado por Deus. Aí sim eu vou poder ter uma fonte de alegria. Eu vou poder ter o lar, aquele lugar para onde eu quero voltar todo dia. O lugar onde eu quero para onde eu quero voltar, que eu tenho prazer em ficar, um lugar em que eu me sinto acolhido, protegido, amado e respeitado. E com relação a isso, nós vemos que poucos casais na atualidade estão dispostos a enfrentarem juntos os desafios da vida e vencerem juntos as crises próprias da vida conjugal. Nós já falamos em encontros anteriores que as crises acontecem. A partir do momento em que decidimos nos unir enquanto casal, vão existir situações difíceis e que precisarão ser enfrentadas enquanto casal. E na atualidade, quando se tem exaltado tanto ser feliz, ser eterno enquanto dure, né? Tem até um poema que se refere assim, ser eterno enquanto dure, onde se tem evidenciado tanto que a partir do momento que não está prazeroso, que você não tem que continuar, porque você tem que buscar a sua própria felicidade. Mais uma vez a gente vê
o eu, o egocentrismo, o egoísmo falando mais alto, hoje em dia tem sido cada vez mais difícil encontrarmos casais que decidem enfrentar juntos as crises e as dificuldades que surgem no relacionamento conjugal. Então, um casamento que foi planejado por Deus para ser fonte de alegria, a partir do momento em que ambos não estão dispostos a enfrentar juntos os momentos difíceis, a beber também do cálice das águas amargas, né? A partir desse momento, o casamento que foi planejado para ser fonte de alegria, ele passa a ser um peso, um fardo. E isso acontece quando a vida conjugal ela não é fundamentada no amor puro, naquele amor que ama o outro como a si mesmo, aquele amor que se doa e que busca o bem do outro. A vida conjugal, a vida no lar, precisa ser erigida sobre o sólido fundamento do amor. O amor puro. E aí, mesmo tendo começado com muito amor ou com muita paixão, é necessário que dia a dia ambos decidam juntos a enfrentar os desafios que surjam ao longo da caminhada. Nós já vimos em programas anteriores que várias coisas podem detonar crises no nosso relacionamento, no nosso casamento, no nosso lar. Vários fatores. E o casal, ele precisa, dia a dia, estar convicto de que quer enfrentar junto, que quer vencer junto essas crises que são próprias dos relacionamentos, do desenvolvimento e da consolidação da família. Então, você não tem um lar, basta que você se case e você já tem um lar. O lar é essa construção diária e vai chegar um ponto que você vai olhar para trás e vai dizer: eu tenho um lar. Eu tenho um lugar para onde eu quero voltar. Eu tenho um ambiente agradável. Eu experimento paz, harmonia e felicidade. Importante a gente entender que a felicidade no lar é possível e é o ideal de Deus. E a felicidade, ela tem muito mais a ver com a maneira como eu conduzo essa minha caminhada conjugal do que com onde eu vou chegar. Então, eu não posso pautar a minha felicidade em conquistas materiais. Porque se eu pautar em objetivos materiais, em alvos materiais, o que vai acontecer é que ao final, quando eu alcançar, eu vou concluir que aquilo também não saciou a necessidade que eu tinha, não me preencheu como eu esperava. Porque a felicidade, ela não é um fim em si mesma, né? Eu quero ser feliz. Normalmente a gente tem um ideal de felicidade. Um ideal. E é um risco a gente passar a vida inteira buscando algo que seja ideal e deixar de valorizar o cotidiano, os momentos vividos, as experiências, as vitórias alcançadas, as crises enfrentadas. E entender que felicidade é ser capaz de enfrentar e desfrutar de paz e harmonia ali, naquilo que você entendeu que é o seu lar.
A felicidade precisa ser construída a partir do lar. Não é uma busca desenfreada, independente da família. Eu preciso disso. Você estabelece um alvo material. Eu vou fazer tudo para adquirir a minha casa própria. E você busca tanto aquilo de uma forma desequilibrada que quando você conquista a casa, você já não tem mais a família. Porque no decorrer da caminhada, você olhou só para o seu alvo. Eu estou falando de alvos até idôneos, tá? Você só olhou para o alvo e esqueceu de cuidar das pessoas que estavam caminhando junto com você. Então, pessoas são sempre mais importantes do que coisas. E coisas sem pessoas são destituídas de valor. A felicidade não pode, então, ser construída à parte. Eu quero isso muito para mim. Isso é uma visão egocêntrica. E às vezes até as intenções são boas. Eu quero isso para a minha família. Só que eu esqueço da família, de ouvir, de cuidar, de caminhar junto, de acompanhar. As pessoas mais felizes, que têm relatos mais profundos com relação à felicidade, são aquelas que perceberam que a felicidade precisa ser centrada na família. A família, ela é extremamente importante quando se pensa em felicidade. Porque o ser humano, ele não foi criado para viver sozinho. Ele não foi criado para viver destituído de família, de outros, de pessoas. Ele foi criado para viver em família e só encontra felicidade e saciedade na família. Importante a gente pontuar que, com relação à felicidade, ao ideal de felicidade, né? Esse conceito que é tão abstrato e que cada um constrói o seu ideal de felicidade, mas é importante a gente pontuar com relação à felicidade conjugal que as frustrações do passado, as situações difíceis que enfrentamos, as decepções, os erros cometidos, as decisões equivocadas, elas não podem impedir que você construa um lar harmonioso e feliz hoje. As tragédias do passado podem sim trazer amargura, angústia, culpa. As tragédias do passado podem dificultar a nossa percepção da realidade, embaçar a nossa visão, turbar a nossa visão, mas as tragédias do passado, elas já ficaram no passado, como o nome já diz. Elas já passaram, não importa o que tenha acontecido no passado, isso não é determinante para que eu fique toda a minha vida me remoendo em amargura, em culpa e achando que eu mereço toda essa carga de tristeza e de infelicidade. Não, queridos, porque em Cristo, o Cristo que nós cremos que é capaz de fazer novas todas as coisas, Ele é capaz de transformar todo esse peso de culpa, de passado, de erro, de amargura e fazer com que você tenha uma nova vida pautada em princípios bíblicos, em amor, em respeito. E aí sim você vai poder desfrutar no seu lar o que é felicidade, acolhimento, paz, harmonia. Importante que essa felicidade no lar,
ela precisa ser edificada sempre sobre o firme fundamento que é Deus. Então, a gente tem o amor, que é o ponto principal para a formação de um lar. Princípios e valores, lembram-se? O amor, ele é o principal. E o fundamento maior, que é Deus, é temer, é ouvir os conselhos e as orientações que Deus nos deixou na sua palavra, na Bíblia Sagrada, e também por meio de pessoas mais experientes e que já viveram situações difíceis e que enfrentaram e conseguiram vencer e conseguiram olhar para além das circunstâncias e ver o amor de Deus, o amor do outro, o respeito. Conseguiu atribuir mais valor àquelas coisas que são mais importantes, que podem gerar vida. Então, eu procuro ver as qualidades, eu procuro ver os pontos positivos desse meu relacionamento, dessa minha família, o que tem de bom. E aí eu vou evidenciar tudo que tem de bom e vou trazer Deus para dentro desse meu relacionamento. Um outro ponto importante é que a felicidade no lar, ela também precisa passar pela integridade dos cônjuges. Integridade, verdade, sinceridade, honestidade. Eu preciso ser íntegro e ser honesto, transparente com o meu cônjuge, com as pessoas com as quais eu convivo dia a dia. A felicidade no lar também precisa passar pelo cuidado com a beleza interior e com a beleza exterior. E eu digo isso tanto com relação ao lar, à casa, à construção física e emocional e espiritual, construção de valores e princípios, como também falo com relação a pessoas, a aparência interior e exterior. É visível, normalmente é visível, quando um casal é harmonioso e quando não é. Quando uma família tem harmonia e quando uma família vive em guerra. Normalmente isso é visível. E a felicidade do lar, ela precisa passar por esse cuidado. Se está bem, se os relacionamentos estão bem, se o interior está bem, o exterior também vai estar bem ou vai refletir isso que está bem. Se o exterior mostra alguma desarmonia, mostra que há algo errado, é preciso atentarmos para o interior também. Não podemos permitir que nosso lar, que a nossa família, seja uma grande aparência, seja maquiada para que todos possam ver. Precisamos ser honestos e verdadeiros até com relação àquilo que nós mostramos. Nossa família tem momentos de extrema alegria, mas também tem momentos de dificuldade. E a gente precisa cuidar disso que nós mostramos, do interior e do exterior, que o exterior reflita o que de fato nós vivemos, reflita o interior. E se não está refletindo coisas boas, precisamos olhar, cuidar do interior, do que a gente está gerando dentro do nosso lar. A felicidade do lar passa também pela obediência a sábios conselhos. Então, nós temos o manual de orientações, a palavra de Deus, os nossos líderes espirituais que nos orientam sempre. E temos também pessoas mais experientes, mais maduras, mais vividas com relação a situações de família, situações cotidianas.
Então, a gente precisa também estar atento a essas experiências, a ouvir pessoas mais experientes e obedecer sempre aos princípios básicos que podem trazer harmonia a um lar. O amor, o respeito, a fidelidade, a verdade, a honestidade sempre no relacionamento dentro do nosso lar. E para concluir, queridos, a felicidade não está apenas em ter uma casa ou um cônjuge, porque isso é só uma pequena parte, um primeiro degrau de uma escada. A felicidade está em construir um lar saudável. E como construímos lares saudáveis? Observando todos aqueles princípios, observando todos aqueles pilares que podem sustentar o nosso relacionamento e tendo como mais importante o outro, as pessoas que convivem conosco dentro do lar. O bem-estar do outro é o meu bem-estar. A felicidade do outro é a minha felicidade também, porque somos parte um do outro. Então, felicidade no lar é possível. É possível. Vamos trazer o Senhor Jesus para dentro dos nossos relacionamentos. Permitir que Ele nos oriente em questões cruciais na nossa família. E vamos, acima de tudo, amar muito e lutar pelas nossas famílias. Queridos, nós precisamos entender que é possível construirmos um lar harmonioso, feliz, um lar dentro dos padrões bíblicos, um lugar onde Deus habite, onde pessoas temam a Deus e busquem dia a dia viver de conformidade com a palavra, com os ensinamentos de Deus. Então, felicidade não é apenas ter uma casa maravilhosa ou o cônjuge que eu escolhi, mas construir dia a dia os princípios, os valores, a identidade do nosso lar e que seja, sim, para que desfrutemos de harmonia e de paz nas nossas casas. Que o seu lar, meu querido, seja o lugar em que você mais deseje ficar. Que o seu lar seja um lugar de acolhimento, de amor, de abrigo, de troca significativa. Seja um lugar de muito respeito, de apoio mútuo, que seja um lugar de vida, que seja uma fonte de vida, de alegria, de paz. Queridos, queira, deseje que o seu lar seja uma fonte de alegria. A sua alegria vai jorrar e vai transformar o seu lar num lugar de alegria, de segurança, de aconchego. Que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento sobre essas coisas, nos dê a clareza do quanto é importante buscarmos lares cristãos idôneos. Não podemos ter lares de aparência, precisamos ter lares de fato e de verdade, com harmonia, com paz e com muito amor. Que o Senhor nos dê forças e condições de construirmos um lar sempre que vá em consonância com os objetivos de Deus para cada um dos seres criados à sua imagem e semelhança. Que o Senhor nos abençoe,
nos guarde, nos ensine a cada dia e que o seu lar seja um lugar de alegria, de harmonia, de paz, um lugar onde Deus habite verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém.